Olá pessoal, no episódio de hoje vamos falar sobre identidade, mas não no sentido que você deve estar pensando, a saber, naquilo que somos como essência. O foco hoje aqui é a aparência, isso mesmo, aquilo que nós mostramos ao mundo, quando a sua aparência vira a sua identidade. E para iniciar essa discussão, nós vamos partir de uma distinção muito presente em Schopenhauer, retomada por Nietzsche e aprofundada por autores contemporâneos como Byung-Chul Han. Que diferença é essa? A diferença entre ser, ter e parecer. O ser é aquilo que nós somos em essência, ou seja, o nosso caráter, a nossa personalidade, aquilo que, segundo Schopenhauer, nunca muda em nós. O ter é aquilo que possuímos, os bens, os títulos, posição pessoal. E o parecer é justamente isso que eu acabei de dizer. Aquilo que os outros veem de nós, a imagem que nós projetamos, a aparência que construímos, enfim, o que eu gosto de chamar a nossa imagem social. Todos nós, de algum modo, damos importância a essas três dimensões. Mas como eu disse, o foco neste vídeo é discutir sobre o peso que damos à nossa imagem social e as consequências maléficas decorrentes disso. Quer dizer, não que isso não seja importante, mas quando você atribui uma importância exagerada à aparência, aquilo que você representa. Quais são as consequências disso? Do ponto de vista de Schopenhauer, e provavelmente você irá concordar com ele neste ponto, dessas três distinções, a parte mais importante é aquilo que nós somos, a nossa essência, pois é o que está diretamente relacionada à nossa felicidade. Ou seja, não adianta fazermos algo apenas para agradar os outros, se isso no fundo nos desagrada. Às vezes fazemos isso, mas nós sabemos no nosso eu que não gostamos daquilo. Nós vamos saber que isso não nos agradou quando fazemos. Podemos até simular uma felicidade, dar aquele sorriso amarelo naquela situação, né, diante dos outros, fingindo que está gostando. Mas nós não podemos enganar a nós mesmos. No fundo, é consigo mesmo que cada um lida de modo imediato. Por isso que Schopenhauer diz que o ser, a sua essência, aquilo que te agrada, que desagrada, o que você é o mais importante. O que nós temos, o ter, depende de circunstâncias externas, né? São os bens materiais, que nós podemos perder a qualquer momento. Ou seja, não é algo que propriamente nos pertence, não está conosco. Já sobre o parecer, como parecemos, a aparência, isso depende da aprovação alheia. E a pergunta que fica, será que essas pessoas que te julgam, que julgam a sua aparência, conhecem a sua história, conhecem a sua essência realmente? Será que elas têm elementos suficientes para formar uma opinião sólida sobre você? Você acha que não? E por que muitas vezes você dá tanta importância para isso? Ou será que essas pessoas têm uma imagem falsa, né, daquilo que você é? Você pode até dizer, ok, eu concordo com o Schopenhauer. A essência, de fato, ela é o fator mais importante do que a aparência, e de certo modo eu tento manter isso para minha filosofia de vida, tá? Ok, mas e quando a sua aparência, aos poucos, e sem que você às vezes perceba, começa a valer mais do que a sua essência? Quando a máscara que você usa no dia a dia deixa de ser apenas um disfarce e começa a ocupar o lugar da sua identidade. Por exemplo, no caso em que você incorpora uma personagem para poder exercer a sua profissão. Por que uma personagem? Porque seu trabalho, por exemplo, pode exigir uma paciência que você não tem, um excesso de paciência que você sabe que você não tem, muitas vezes você tem que disfarçar. Ou uma autoridade que você não tem, uma empatia,
uma rigidez, enfim, qualidades que você talvez não tenha ou não tenha, mas não da forma como exige o seu papel. Isso vale para todas as profissões, gente, porque viver em sociedade exige máscara, é usar máscara. O problema é quando, ao chegar em casa, por exemplo, você não consegue mais se desfazer daquela persona, daquela máscara que você usa no seu trabalho, no seu dia a dia. Por exemplo, o juiz chega em casa e continua julgando tudo. O professor não se desliga da aula, nem nos finais de semana. O delegado, por exemplo, costuma explodir na delegacia, explode com a esposa do mesmo modo que ele explode na delegacia. Quer dizer, ele não consegue se despir daquela personagem. O que acontece, a minha pergunta é, quando a pessoa se recusa a tirar a personagem, ou até quando ela se acostuma tanto com aquele papel que ela está encenando na sociedade, no trabalho, que ela acaba se esquecendo de si mesma. Acontece exatamente isso que eu acabei de dizer. Ela se esquece de si mesma. Mas para pensar melhor essa questão, vamos fazer como sempre fazemos. Vamos recorrer a um mito grego, que trata justamente deste conflito. O mito que eu escolhi hoje é o mito de Penteu, contado por Eurípides na tragédia As Bacantes. O Penteu, ele era o rei de Tebas. Ele era jovem, super racional, autoritário. Ele representava ali a ordem, o controle, aquela pessoa que quer controlar tudo, e o poder instituído. Mas quando Dioniso, depois de espalhar o seu culto no Oriente, um culto baseado no êxtase, nas danças, nos cantos, na embriaguez e na ruptura das normas sociais, quando o Dioniso retorna a Tebas, que ele foi justamente propagar o seu culto, na sua terra natal, o Penteu, que era aquele cara racional, reage com desprezo. No fundo, ele vê aquele ritual dionisíaco como uma ameaça à estrutura da cidade. Então, Penteu, que era o rei de Tebas, ele decide proibir o culto. Ele prende os seguidores de Dioniso e se recusa a reconhecer Dioniso como uma divindade. Note que Penteu aqui, ele nega a divindade de Dioniso, seu próprio primo, exigindo no fundo provas racionais e rejeitando o testemunho da fé. Essa sua atitude, ela é marcada pela que os gregos chamavam de híbris, ou seja, desmedida, o orgulho excessivo, ao acreditar que a razão e o poder humanos podiam controlar ou negar o divino e os impulsos profundos da natureza humana. É crucial notar aqui que a racionalidade de Penteu, ela não é algo equilibrado, não é uma racionalidade inteligente ou sábia como a Apolínea, é eu diria uma racionalidade rígida, repressora, arrogante e cega para tudo que foge ao seu controle imediato, e a compreensão lógica. Ele não busca entender, ele busca suprimir, ele quer acabar com aquilo. Se não é algo racional, suma com isso daqui. Só que o Dioniso, no entanto, ele representa o nosso lado irracional, ligado às nossas emoções, aos instintos, aos impulsos que escapam ao domínio da razão. Ele simboliza que o imprevisível, o mutável, aquilo que não se encaixa nas regras rígidas do pensamento lógico, aquilo que a gente não pode explicar, que era justamente o que irritava ali o Penteu. Por isso é conhecido como, o Dioniso é conhecido como o deus da máscara, da metamorfose. Ele está sempre assumindo diferentes formas e ele é aquele que foge, como eu estou sendo repetitiva aqui, do controle racional. Esse é o Dioniso, o deus da embriaguez, do vinho, enfim. Em oposição, o Penteu encarna o lado racional, como eu falei, a ordem, o controle, a rigidez e as normas sociais. E essa tensão entre o Dioniso e Penteu revela, no fundo, um conflito essencial em torno do equilíbrio entre razão e emoção. Mas o Dioniso, ele era muito esperto.
Então o que ele faz? Ele não responde a essa proibição de Penteu com força. Ele age com astúcia. O que ele faz? Ele se disfarça de estrangeiro e ele se deixa capturar pelo rei. E ele é interrogado, né? Durante o interrogatório, ele desperta em Penteu uma curiosidade perigosa. O rei, né, que proibiu o culto ali das bacantes, ele nunca imaginou olhar com seus próprios olhos o que de fato acontecia ali no Monte Cíteron, né, que é onde aconteciam os rituais dionisíacos. O Dionísio, então, o convence a se disfarçar de mulher, usando uma máscara, trajes, né, de mulher, dizendo que assim ele poderia observar o ritual sem ser reconhecido como rei. Olha só, a sementinha que o Penteu coloca ali de curiosidade, né, que o Dionísio coloca de curiosidade ali no Penteu. E o Penteu aceita, e ali ele começa a se perder. Porque uma máscara, ela nunca é neutra, ela tem uma força, né? E muitas vezes o papel que você representa não tem nada a ver com você, com o que você realmente é. Por isso que muitas vezes você deseja tirá-lo assim que possível, né? Mas e quando você usa essa máscara por tanto tempo que você se acostuma, né? Quando o papel começa a preencher o lugar da sua identidade, quando o seu eu verdadeiro ficou tão distante que você já nem sabe mais o que é você, o que não é seu. Você já nem se lembra mais do seu eu. Então, o Penteu, estou falando isso para dizer que o Penteu, ao se disfarçar, ele ainda acreditava que estava sob controle. Vou pôr uma máscara aqui, é só eu tirar. Qualquer momento que eu quiser, eu só estou observando. Eu não sou essa pessoa, eu não sou essa mulher aqui vestida. E ele acha que ele podia observar sem participar, investigar sem se deixar afetar. Ele supõe que a máscara é apenas um recurso temporário, ele põe aqui a máscara, algo que ele usa e depois tira, como se não houvesse um risco de, vamos dizer assim, contaminação pela personagem, né? Porém, à medida que você se envolve com essa máscara, você começa a perder a nitidez de si mesmo. Você já não distingue o que é apenas encenação e o que, silenciosamente, passou já a ser parte da sua identidade. A roupa que você veste, que no início pode ser apenas um disfarce, no traje que você veste, estou usando um sentido metafórico, né, para enganar os outros, começa a afetar o modo como, aqui no caso, o Penteu se enxerga. Por quê? Porque aquilo que parecia externo, apenas como não fazendo parte dele, começa a operar por dentro dele. Ele se afasta de si mesmo, no fundo. Ele começa a agir não como Penteu o rei, mas como alguém moldado pelas forças que ele mesmo tentava controlar. Ele achou que estava sob controle, só estou olhando. E é nesse estado de confusão que ocorre uma tragédia. A sua própria mãe, Agave, sim, a mãe dele participava dos cultos dionisíacos, estava ali tomada pelo transe dionisíaco, e ela vê uma mulher entre as bacantes. Mas ela vê uma intrusa, uma figura que nunca esteve ali. Ou seja, um inimigo do ritual. Alguém que deve ser eliminado. Tem uma pessoa observando a gente ali. E é justamente isso que ela faz. Ela despedaça o filho com as próprias mãos. A mãe, né, ela é normalmente aquela que conhece o filho antes de qualquer papel social, antes de qualquer máscara. Ainda que elas às vezes falem que não, né? Em casa ele não é assim. Ela sabe muito bem o filho que ela tem. Se até ela, que gerou, não reconhece mais o Penteu, isso significa que ele desapareceu por completo dentro daquela aparência. A máscara aí já não é mais uma proteção passageira, já não é um instrumento, ela se tornou a própria pele. A personagem, no fundo, assumiu um lugar da identidade. Por que isso?
Porque essa máscara que o Penteu usou para ver o que ele queria ver exigia uma entrega total. Gente, trata-se aqui de um culto dionisíaco, da embriaguez. O Penteu, então, ele não foi destruído apenas porque se disfarçou. Ele foi destruído porque acreditou que podia usar a máscara ali sem ser transformado por ela. Imaginou que poderia representar um papel, né, vou dizer assim, adentrar um universo simbólico profundamente carregado e ainda assim manter intacta a sua identidade. Porém, há papéis que exigem muito de nós. Ele não compreendeu que há experiências que pedem mais do que uma observação. Elas exigem entrega. Não se pode entrar no rito, por exemplo, no caso do Dionísio, como eu estou falando, que exige corpo, fazer parte toda aquela embriaguez, né, sem se entregar inteiramente. Certas vivências não toleram a neutralidade. Elas pedem um envolvimento, ali, uma disposição para atravessar o desconhecido. E o Penteu, no entanto, ele quis controlar tudo. Ele quis só observar. Ele falou assim, vou só observar o que acontece. Vou observar sem me envolver. E tem até um meme sobre isso, né? Vou espiar sem me envolver, alguma coisa assim. Sem se comprometer. Porém, ele foi tragado justamente por aquilo que ele tentou manter à distância. Ao se aproximar sem respeitar a força simbólica daquela personagem, ele foi desfeito por ela. Ele acreditava, como eu falei, estar ali no comando, mas ele perdeu o eixo. Já não sabia mais quem ele era, o que ele fazia ali, nem onde terminava o papel, onde começava a sua verdade. Ele, no fundo, ele foi vencido ali pela própria arrogância de achar que estava sob controle. Não, eu estou aqui usando essa máscara de professor, né, com a paciência maior do que eu realmente tenho, mas é só durante esse período. E aí você vai incorporando. De repente você é professor ali o tempo todo, dentro de casa, nos finais de semana, você é o tempo todo 100% professor, com aquela personagem que no fundo não tem nada a ver com você. Essa no fundo é a essência do voyeurismo. A crença de que, estando oculto e distante, a pessoa pode testemunhar o proibido, né, sem correr um perigo, mantendo controle e superioridade, só observando. Mas, na verdade, o próprio olhar já é um envolvimento. O mito aqui, que eu estou querendo dizer para vocês, ele demonstra justamente isso. Que observar meramente o sagrado, o dionisíaco, o transgressor, já é uma forma de participação. Ao desejar ver o ritual secreto, o Penteu já estava no fundo se envolvendo com as forças que ele mesmo tentava negar. E aí, voltando àquelas 3 dimensões essenciais, né, apontadas por Schopenhauer, o ser, o ter e o parecer, nós podemos compreender melhor o drama de Penteu como uma metáfora de um conflito humano. Eu não estou dizendo que o ter e o parecer não sejam importantes, são importantes. O problema é quando você supervaloriza essas duas outras partes, né? Ou seja, quando alguém sustenta sua identidade apenas com base no que possui, nos seus bens, ou no que aparenta ser, essa pessoa vive numa instabilidade no fundo constante. Porque essas bases, elas são externas, são frágeis e transitórias, não representam a própria pessoa, não diz no fundo muito sobre essa pessoa, ou não diz nada, né? Não estou dizendo, como eu falei, que elas não sejam importantes, são, né? Mas o ter, ele depende de circunstâncias que podem mudar a qualquer momento, né? O status, hoje você está ali como chefe, amanhã você pode ser demitido. Nossos bens, nós podemos perdê-los, né? Os títulos, o próprio reconhecimento social. Já o parecer, ele exige um esforço contínuo para manter uma imagem, uma performance, eu diria, uma narrativa sobre si mesmo, que nem sempre corresponde à verdade interior, àquilo que você é. Mas você tem que demonstrar ser isso, seja porque seu trabalho exige ou que as pessoas
querem isso de você. Então a tensão surge justamente aí, entre aquilo que a pessoa é em sua interioridade e aquilo que ela precisa representar para manter a aprovação dos outros, o pertencimento ou o poder. E essa dissonância, ela gera no fundo, um mal-estar contínuo dentro do próprio ser humano. Ele sente isso, porque isso exige que o sujeito se desdobre, que ele se vigie o tempo todo. Viver sob o domínio do parecer é viver com medo de ser descoberto, de ser desmontado, de ser desmentido a qualquer momento. Ninguém pode descobrir o seu segredo. É como habitar um espaço de artificialidade, onde qualquer pequena falha ameaça ruir toda a sua imagem, toda a construção que você construiu, toda a construção identitária que você construiu. No início, esse conflito pode ser abafado ali, a rotina, o trabalho, né, os compromissos, os pequenos prazeres, ajudam a empurrar no fundo essa sua personagem. Você fala, tô arrasando, né, tá muito bom isso aqui. Né, as recompensas sociais também atuam como, vamos dizer, analgésicos temporários dessa tensão que você sente dentro de você entre aquilo que você é, aquilo que você tem que encenar, né? Os aplausos, as validações, tudo isso é muito bom, as conquistas, né? Porém, com o tempo, o descompasso entre a essência e a encenação, ela começa a cobrar o seu preço. Ela aparece como angústia, como sensação de vazio, como cansaço existencial, né? Como aquela pessoa perdida existencialmente, ela já não sabe mais quem ela é. A imagem social já não basta mais. A aparência já não se sustenta, ela sente isso. Porque o parecer, quando ocupa o lugar do ser, se transforma em prisão. Você fica preso a essa personagem. E ninguém consegue respirar, vamos dizer assim, por muito tempo atrás de uma máscara. O Nietzsche aprofunda esse, vamos dizer, esse diagnóstico, né, em A Gaia Ciência. Ele fala da moral dos decadentes, né, de pessoas que vivem com medo de criar seus próprios valores e por isso se escondem atrás de máscaras, né? Por exemplo, máscaras de virtude, de sucesso, de pureza. Há vários religiosos que usam essa máscara, né? Não são propriamente imposturas maliciosas, mas sintomas do que ele chama de niilismo passivo, ou seja, uma vida sem uma direção, sem criação real, vivida a partir da expectativa alheia. Porque se você supervaloriza a sua aparência, você está supervalorizando a opinião dos outros, a opinião que as outras pessoas têm sobre você. Para Nietzsche, o problema não é usar a máscara. Toda convivência exige algum papel, já falei isso. Né? O problema é quando a máscara ela é confundida com a essência. Quando o papel ocupa o lugar da verdade. Você acredita ser essa personagem. Aí a pessoa deixa de se criar e passa a se moldar apenas para agradar. Pode ser pessoas próximas de você, agradar a sua mãe, a sua família. Né? O Byung-Chul Han retoma essa crítica no contexto contemporâneo. Na sociedade como transparência, ele mostra como tudo precisa ser exibido ultimamente, precisa ser validado, compartilhado. Vamos dizer, a performance virou uma regra. Você tem que compartilhar tudo que você está fazendo. A vida virou uma vitrine. E aí, com as redes sociais, isso se intensifica. Você precisa parecer feliz, parecer interessante, precisa parecer bem-sucedido. Pouco importa se isso é verdade. O que importa é você parecer aos olhos dos outros. E esse parecer se impõe como imperativo. O Han chama isso de violência da positividade. Ninguém pode mais fracassar, duvidar ou simplesmente ser si mesmo. A identidade aqui fica colada à imagem pública. Você é aquilo que você exibe na rede social. Você é aquilo. O resultado, é claro, um colapso interior. As pessoas então estão esgotadas, não porque trabalham demais, mas porque atuam o tempo todo. Isso cansa.
Você tem que se vigiar o tempo todo. Elas vivem encenando papéis que já não conseguem mais sustentar, não tem mais forças. E aqui, como Penteu, não sabem mais onde termina a máscara e onde começa o rosto. O Novo Testamento, aliás, condena, de uma forma contundente essa substituição da essência pela aparência, chamando-a de hipocrisia, do grego hipócrisis, termo que originalmente significava representar, atuar no contexto teatral. A palavra tem sua raiz ali no mundo do teatro, teatro grego, onde o Hipócrates era o ator que justamente usava a máscara para interpretar uma personagem, assumindo um papel que no fundo não correspondia à sua identidade real, seu teatro, gente? Aí Cristo retoma esse vocabulário, mas o transfere, vamos dizer assim, para o campo religioso, denunciando aqueles que fazem da fé uma encenação. Aí ele chama de os hipócritas, seria justamente isso, que são aqueles cuja devoção é apenas uma aparência, aquele religioso que quer fazer as coisas para os outros ver, mas fosse um espetáculo voltado para uma plateia humana e não para uma expressão verdadeira dirigida a Deus. Há nesse uso, no fundo, uma crítica profunda ao descompasso aqui entre a imagem que se projeta e a verdade interior. É uma vida de máscara desconectada do coração. É isso que Cristo chama de hipocrisia, como se a pessoa estivesse atuando. Tem até uma passagem de Marcos 7,6, que apresenta essa crítica com força. Há várias passagens, gente, do Novo Testamento, que ele está falando dos fariseus e coisa e tal. Eu escolhi essa passagem porque eu acho que ela demonstra justamente o que nós estamos discutindo. Ele fala uma coisa assim: Hipócritai, Carlos profeteusen, Esaias perirremon, ros gegraptai. É uma coisa assim, quer dizer, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, uma coisa assim, tá? Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração, no fundo, está longe de mim. Quer dizer, eles estão encenando, estão usando a máscara ali de religiosos, estão encenando, tentando enganar a Deus, enquanto Deus, no fundo, conhece o coração das pessoas, uma coisa assim. Retomando a história de Penteu, ela nos confronta justamente com um paradoxo essencial da identidade. Ou tentar observar de fora aquilo que exige, no fundo, o envolvimento, assim como a profissão que você exerce pode exigir uma máscara muito pesada para você. E ele tentou ali manter a distância dessa personagem. Não, tá tudo sob controle, eu sei o que eu tô fazendo. Mas ele não conseguiu, no fundo, impedir que ele fosse tragado por esta máscara. A máscara que julgava controlar, na sua nova face. Não por acaso, então, mas porque toda a representação, ela afeta o corpo que a sustenta. Fingir aqui não é um gesto neutro. Quando habitamos por tempo demais um papel, ele nos reconfigura por dentro. E quando isso acontece, já não é mais possível simplesmente voltar a ser quem éramos. A linha entre fingimento e verdade, ela se dissolve. Ou seja, entre a essência e a aparência. E é aí que nós nos perdemos. O Penteu aqui, então, ele não morre apenas como uma personagem trágica, mas como uma advertência. Não há como brincar com a aparência sem que ela toque silenciosamente aquilo que somos. Que o silêncio te guie com sabedoria. Até logo.